sou o Michele. Eu sou o Dailton, sou PEC de Desenvolvimento. E eu pego qualidade de aula. Trouxemos aqui para vocês, como tema para esse ATPC, um pouco mais sobre o Tarefas SP, né? Então, para fortalecer aí os professores a ter mais uma ferramenta, conhecer os seus processos aí dentro do Tarefas SP, então trouxemos uma temática aí bem interessante para o conhecimento de vocês e que vocês se aprofundem cada vez mais. Esse ATPC ele está baseado no documento orientador, né, a tarefa SP 2025, então vai trazer novidades, né, e algumas informações que você já tem aí na unidade escolar. Então a questão de hoje é a gente aprofundar um pouco mais para fortalecer aí vocês referente à tarefa, tudo bem? A gente vai começar a compartilhar o material. A TPC 2025, o tema nosso, como foi falado no início, é tarefa SP 2025. A pauta desse ATPC, primeiramente vamos dar início com a introdução referente à tarefa SP, os objetivos, né, desse ATPC, componentes que têm tarefas previstas, a quantidade, o quantitativo referente à quantidade de tarefas, envio e registro das tarefas, gamificação, tipos de tarefas, quantidades de tarefas previstas, relatório de tarefas e dúvidas. Bom, a gente tem um FAQ no final, né, que são as dúvidas que apresentaram, né, alguns professores, e a gente está fazendo esse ATPC para poder explanar para vocês. A introdução. As tarefas SP 2005 trazem inovações significativas para o processo de ensino-aprendizagem, focando na melhoria contínua da experiência pedagógica, com atualizações relevantes, especialmente as contidas do documento orientador de 5/5, buscando alinhar a prática educacional às novas diretrizes. Nessa apresentação, abordaremos as principais mudanças e esclarecimento acerca das tarefas, promovendo a implementação mais eficaz e colaborativa. Além disso, discutiremos as novas tarefas especiais e revisões estratégicas, bem como um novo relatório de acompanhamento pedagógico. Esse relatório de acompanhamento diretamente na sala do futuro, que visa apoiar os professores na gestão do aprendizado dos estudantes. Segue com os objetivos. Os objetivos é apresentar as mudanças contidas no documento orientador de 5/5/2025, enfatizando suas relevâncias para a prática pedagógica, fortalecer a utilização pedagógica da plataforma e esclarecer pontos críticos, descrever de forma clara e detalhada os propósitos das tarefas especiais, com o objetivo raiz ali para dessas tarefas especiais, destacando sua importância para a recuperação de conteúdos e o fortalecimento da aprendizagem dos estudantes. Discutir o novo relatório de acompanhamento pedagógico que auxiliará os professores na monitorização do desempenho e na identificação de áreas que necessitam de atenção. Lembrando só que esse novo relatório dentro da sala do futuro, né? Então ainda está previsto, terá algumas mudanças aí. E antes de trazer essa questão do novo relatório, a gente vai apresentar aqui nesse TPC também a questão de onde pode localizar agora, né? De onde vai buscar esses dados, até antes desse relatório. O relatório vai facilitar bastante aí, só que a gente tem como pegar esses dados dos alunos, né? A proposta é consistir em analisar todas as informações na sala do futuro. Mas, assim, até ser desenvolvida essa opção de acompanhamento na sala do futuro, então a gente vai ensinar os caminhos que você pode acessar através da sede, né? Onde você consegue identificar o quantitativo referente à quantidade de tarefas que os estudantes já enviaram e foi proposta pelo professor. Pensando aí nos componentes de tarefas previstas, né? Então a gente tem a relação aí dos componentes que disparam tarefas, né? E aí no canto vocês podem ver o que mudou. Então tirou-se tarefas para educação física e incluiu inglês em todos os anos séries. Então ocorreu uma ampliação, né, na língua inglesa em questão das tarefas. Agora a gente vai entrar aqui com vocês um pouco na questão do envio das tarefas, né? Então, antigamente o professor tinha que pegar o localizador, ir lá no gerenciador, colocar esse localizador e disparar tarefas. Hoje em dia, pelo diário de classe na sala do futuro, já não tem essa necessidade de ir pelo gerenciador para disparar, é disparado automático,
né? Ah, Ranieri, mas eu disparo pelo gerenciador. Também pode colocar lá pelo gerenciador, né? Mas já marcando aqui o material, ele já faz essa função. Então, ó, registro de aula dentro do tarefas. Aqui no registro de aula, quando você escolher o material digital, né, que você clicar, ele fica verde, automaticamente ele fala aí que foi selecionado a aula, e quando vocês finalizarem, se aquela aula tiver tarefa já para o material, ele dispara automático. Então já vai para o aluno. Lembrando que, se não fazer esse apontamento em qual aula que você trabalhou, em qual material que você utilizou em determinada aula, não vai gerar tarefa automática. E é importante fazer esse apontamento quando você gerar a tarefa automática, dependendo aonde que você, o apontamento, no escopo de sequência, ele traz lá no repositório do CMSP em que momento você vai ter tarefa para poder disponibilizar para os estudantes. E aí, partindo mais um pouco, pensando só nessa questão do relatório. Quando eu marco o relatório aqui no envio de tarefas, automaticamente ele gera lá na sede um relatório de todas as aulas trabalhadas do professor. Então, por que isso é importante, né? E a gente tem até um passo a passo aí nos próximos slides. Por que é importante? Por conta que vou ter ali um relatório de todas as minhas aulas dadas, em que momento, qual horário, né? Então, além de disparar tarefas, ele faz essa função. Então, para o professor, é excelente porque eu tenho um relatório ali das minhas aulas e o acompanhamento do coordenador também. Então, aqui ele fala onde encontra quem fez as tarefas lá pelo envio de sala, né? Eu vou entrar em centro de mídias, né? Vou em tarefas, e a gente vai falar agora sobre tarefa São Paulo e envio via registro de aula. Já foi disparado um vídeo pelo núcleo pedagógico, né, sobre esse tema, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. A partir do momento que vocês localizam ele, vai gerar essa tabela para vocês, e ali vocês podem acompanhar as aulas dadas, né? Então, as aulas dadas, ele vai trazer os assuntos, né, daquelas aulas. Então, aqui, a gente consegue registrar o quê? A quantidade de aulas da mesma aula apontada pelo professor, a turma que mais precisou daquela determinada aula, né? Então aqui já aponta tudo, a data da aula, o registro, o horário, né? Ele traz o localizador, e ali no status é onde vocês têm que ter uma atenção. Porque assim, ele está lá, ó, tarefa já enviada para o localizador, lá na primeira linha. Então, o que isso quer dizer? O professor já registrou essa aula e o tarefas já foi enviado. Então, ele não duplica. Então, ele não vai duplicar. Então, se eu clicar, trabalhei a mesma aula 2 vezes ou mais, ele não duplica o tarefas, ele só manda no primeiro momento. Lembrando que o acesso é pela sede, né? E aí você faz uma busca pelo filtro, vai determinar, buscar a turma, o componente do professor, para poder fazer esse acompanhamento. Tipos de tarefas especiais ou multidisciplinares do segundo bimestre. Então, qual a proposta dela? É momentos pontuais do bimestre com foco em revisão de conteúdos essenciais. Então, o foco dela é fazer uma revisão de conteúdos já trabalhados, apresentar um volume de questões maior em relação às tarefas das aulas. Então, assim, só pegando um gancho aí, muitos de vocês, né, já desde o primeiro bimestre estão trabalhando essas tarefas especiais, então a gente vai passar algumas datas aqui que vocês já até realizaram aí dentro da escola. Então, trouxemos para vocês o porquê dessas tarefas, né? Então, já estão realizando, a gente só trouxe para pontuar aí a importância, qual o objetivo, qual o sentido dessas tarefas multidisciplinares. Dando sequência, né, existe a tarefa especiais, a especial retomada, com atividades extras focadas nos conteúdos com baixo desempenho da prova paulista do primeiro bimestre, além de revisão das primeiras semanas do segundo bimestre. Então, eu tenho aqui as datas aqui, que já aconteceram, né, mas eu tenho duas datas previstas ainda que vai acontecer. No caso, a especial revisão prova paulista, com revisão de conteúdos essenciais do bimestre, semana anterior à prova paulista até a repescagem.
Então, eu tenho a revisão de provas paulistas, tem 2 tarefas de ano série, a cada uma com 23 questões, e vão ainda acontecer e o início é dia 2/6, e o término é 18/6. Tenho de linguagens, que é o linguagens e ciências humanas, matemática, educação financeira, consciência da natureza, então, a ensino médio e fundamental. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre um projeto piloto, né, que está acontecendo aí nas tarefas, e aí a gente vai trazer agora a estrutura, né? Então aqui ele vai falar um pouquinho aí sobre as tarefas por grupos de aula, né? Mais para frente tem algumas explicações sobre o assunto material, mas mudou-se a estrutura. Então, vamos lá. Eu tenho até o início do Tarefa, assim, que lançou em 2023, que eram 2 questões, né, por aula, e o aluno respondia. Depois se teve uma reformulação e ficaram 4 questões, né, por tarefas. E agora eles fizeram esse piloto para o 9º ano e 2ª série do médio, né? O que eles pensaram? Eles vão agrupar, eles estão agrupando as tarefas por bloco de aula. Então, não tem aquela coisa lá, a aula 1 de adição, a aula 2 de adição e a aula 3 de adição, cada um disparando tarefas. Não, eles reagruparam, fizeram mudança na estrutura e só vai liberar a partir da aula do fechamento do módulo. Só que aí fez uma alteração na estrutura, só que em vez de ser 4 questões, agora são 7 questões, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, no ano e 2ª série, quando vocês abrirem aí, vocês vão ver uma estrutura diferente. Então, são 7 questões. E eles dividem da seguinte forma, já pensando na taxonomia de Bloom, que tem os outros ATPCs, né? Ele divide da seguinte forma. São 2 questões de revisão, então, onde ele passa lá a introdução, toda a parte aí das aulas, né, do bloco de aulas. Eu tenho 3 questões de sistematização, então vale 10 pontos cada uma. E eu tenho 2 questões de superação, que eu aprofundo aquele conhecimento, onde traz questões mais difíceis, mais elaboradas. Então, eu tenho que tomar cuidado na hora de visualizar a pontuação do aluno. Aonde meu aluno errou? Ele errou na introdução? Ele errou na sistematização? Ou ele errou na superação? Então, eu tenho que ter essa visão para qualificar essa nova tarefa por grupo, né? Porque agora não vai ser de uma aula, agora é de um grupo. E aí eu tenho um prazo de 3 dias úteis para fazer essa tarefa. Tarefas discursivas com assistente de correção. Então, é uma tarefa onde o aluno vai ter que desenvolver a escrita, né? Questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, que analisa a resposta do estudante em comparação com a resolução da questão. O que é o processamento da IA? Ela vai a resposta entra em fila de processamento com status em correção, e aí, depois que ela saiu do estado de correção, ela veio a correção, então ela vai ser corrigida com um certo tempo. Depois o assistente avalia e fornece explicação sobre o desempenho desse estudante referente à resposta que ele adicionou nessa tarefa na questão discursiva. Para quem? Estudante do 8º, do fundamental, a primeira série do ensino médio, o escopo com componentes do 2º trimestre. Quais componentes que vai ter esse tipo de tarefa? Língua portuguesa, matemática, ciências, química, física, geografia e história. Por enquanto, essas questões não valem nota, tá? Diferente das anteriores que a gente viu que tem uma nota a ser atribuída. Nesse caso, nesse molde de tarefa, não tem nota ainda, não vai ser atribuída nenhuma nota. O propósito é que o aluno consiga desenvolver a escrita da melhor forma possível, consiga ter um retorno positivo. Outra proposta que veio para somar e para poder motivar os estudantes cada vez mais é a gamificação das tarefas. Então, tem as faixas, que são as medalhas, bronze, prata e ouro, tá? Então, a conquista funciona assim, o bronze, conquista essa medalha, quem concluiu 75%, o 75% é para todos os tipos de medalha, porém tem uma quantidade de acertos
Dependendo da quantidade de acertos, ele tem uma medalha, ele ganha uma medalha específica. 60% de acertos, ele ganha o quê? O bronze, 75% prata, 90% o ouro. A tarefa foi criada pela SEDUC, vinculada ao material digital no registro da aula. Por isso que é importante fazer o registro de forma correta e fazer o apontamento da aula que foi trabalhada quando for fazer o registro da aula. O papel do professor é garantir que a aula seja registrada com material digital, que já contém a tarefa vinculada, pois somente essas tarefas são consideradas para. Aqui são as tarefas que são disparadas automaticamente, que são contabilizadas para que o aluno ganhe medalha. As tarefas criadas manualmente, adicionadas pelo professor manualmente, essas não são contabilizadas para que o aluno consiga obter uma medalha, seja ela bronze, prata ou ouro. Todas são todas as sextas-feiras, com datas de domingo e sábado. Só pegando esse gancho aí, muita gente tá entrando novo na rede, né? Pode não ter tido ainda o contato com o gerenciador. A gente vai apresentar um pouco aqui do gerenciador depois para vocês, né? Mas um pouco para frente. Só que quando eu falo assim, tarefas criadas manualmente, é que todos os professores têm o acesso ao gerenciador e ele pode fazer tarefas por lá. Então ele pode pegar modelo de tarefas e alterar, né? Conforme a necessidade da sua turma. Ele pode fazer avaliações pelo gerenciador também. É bem útil aí para os professores que gostam de passar uma atividade fora ou que gostam de trabalhar aí com avaliações no mesmo modelo das provas paulistas, das tarefas. Então, ele pode fazer essa criação manual. Só que, lembrando, não conta para a gamificação. Assim, essa proposta é positiva porque motiva o estudante a melhorar seu desempenho, tá? A qualidade do ensino, como se diz, quando ele for desenvolver as tarefas, ele prestar mais atenção, desenvolver de uma forma mais rígida do que está sendo proposto ali para obter uma medalha e ele chegar com a medalha ouro, porque 90% de pontos mediante a qualidade de como ele respondeu às tarefas que estão sendo propostas. E lembrando que eu também crio uma disputa saudável ali na sala, né? Então, é bem interessante que o professor saiba trabalhar essas informações da questão de medalha, exatamente para motivar, para estar trabalhando junto com o aluno e criar esse vínculo e essa competição. Então, quando se fala de gamificação, ele traz para esse sentido também, né? Quantidade de tarefas previstas, segundo bimestre. Então, a quantidade de tarefas previstas a ser lançada no segundo bimestre de 2025. Então, tenho uma coluna dos componentes curriculares, sexto, sétimo, oitavo, nono, com essa nova proposta, no caso, nono, ele muda, né? Porque são as tarefas em grupo, né? Nono e a segunda série. Então, diminui a quantidade de tarefas, mas aumenta a quantidade de questões já incorporada na tarefa. Um resumo geral de como vai ficar. Ano série, sexto ano, são 4 questões da tarefa simples. Discursivas não está sendo proposta para o sexto. Especiais, sim. Sétimo ano, 4. Não tem tarefas discursivas. Especiais. As especiais, se você olhar na última coluna, é para todos. Né? Todos os anos séries eles têm as tarefas especiais. Os oitavos são 4 questões da tarefa simples, porém a discursiva está sendo proposta para esse estudante do oitavo ano. Nono ano, que é a tarefa piloto lá, são 7 questões, tá? Das discursivas, não, e a especial, sim. Primeira série, 4 questões, discursiva, sim, e a especiais, sim. A segunda série vem com a proposta, tanto no nono como na segunda série, as 7 questões na tarefa piloto, discursiva não, especiais sim. A terceira série são 4 questões, que é a tarefa simples, tá? A discursiva não, e a tarefa especial sim. Tentar mais alguma coisa ou... Não, já se falou da questão da tarefa especial, né, proposta pela SEDUC, que são retomadas da prova paulista, né, entre outras atividades aí. Então, é bom ficar esperto aí, lembrando que a gente sempre manda
as datas, né? A gente recebe da Seduc e envia as datas aí por boletim, então sempre conversa com o seu coordenador que ele tem essas datas aí no momento. Como eu sei qual aula tem tarefa nesse modelo no repositório, que é do CMSP, o caminho que a gente acessa o material digital, dentro do botão de cada aula tem um apontamento, em que momento eu tenho tarefas para direcionar o estudante a realizar. O professor e o estudante vão encontrar um selo que indica quais aulas tem a tarefa. Então, esse selo é um indicador, né, que aula 2 tem tarefa, então vou direcionar o estudante para poder, para que o estudante desenvolva essas tarefas que vão ser propostas mediante o registro da aula. Lembrando que nem todo material lá, a gente vai encontrar o selo, mas não quer dizer que ele não tenha tarefas para disparar, né? Então, por isso, como o Dan falou, a gente vai ressaltar bastante aqui na formação de tarefas, o registro da aula, selecionar o material na hora do diário, né? Pode-se escolher lá em blocos até 3 aulas trabalhadas com a curadoria do material. Então, quando eu seleciono lá, já se a aula tiver tarefas aí atrelado, ela já é disparada. Para evitar isso, qual que é o caminho correto? Fazer o registro de forma correta, fazer o apontamento da aula e o tema que foi trabalhado dentro da semana, né? E não deixar se estender tanto, porque se você se estende, gera um acumulativo de tarefas não proposta para o estudante, e quando ele for tentar fazer, vai ter um acumulativo muito grande, vai desmotivar o estudante a desenvolver essas tarefas. Relatório de tarefas, sala do futuro. Então, é uma das propostas, é uma novidade, mas ainda não está em vigor, ainda está em construção, tá? O novo relatório de tarefas, sala do futuro, é um relatório com dados de conclusão por turma e por questões, desempenho médio, tarefas criadas para a SEDUC pelo docente. Então, a gente vai seguir aqui para vocês entenderem um pouco melhor, para gerar assim, um relatório. Esse relatório, na opção relatórios dentro da sala do futuro, você vai conseguir acompanhar na visão administrativa, né? Porque a visão pedagógica é mais focada nos você acessar as plataformas. Então, vai vir com esse layout, né? Esse formato de planilha. Então, onde tem uma coluna que fala o tema, foi trabalhado a habilidade, a conclusão, a porcentagem, né? Referente a essa tarefa. Vem a média, tá? E o status. Então, é o quê? Por exemplo, introdução à educação financeira. Foi o quê? 79% de conclusão. Média foi 5,5%. Então, é uma turma que precisa o quê? Priorizar, prioridade alta, porque vem um indicador ali, se é prioridade alta, atenção, bom desempenho, baixo engajamento ou em andamento. Então, você vai ter um status que vai trazer os níveis, né? E quais os graus de dificuldade que são apontados mediante a resolução das tarefas desenvolvidas pelos estudantes. E é importante esse relatório por conta dos dados, né, já filtrados aí, já elaborados, porque pensando no o tarefas ele é disparado logo após a minha aula. Né? Então aí a gente vai começar a pensar na questão da qualidade. Então aquela minha aula realmente atingiu, a minha turma realmente conseguiu ter essa visão, então conseguiram absorver aquela habilidade, conseguiram entender. Então esse relatório ele vai me dar dados ótimos para que eu possa fazer o meu plano de intervenção, para que eu possa estudar aí a recuperação contínua do meu aluno dentro de todo esse processo, né? E até a gente ter a questão do relatório, né? Então, como que a gente faz para encontrar os alunos que fazem as tarefas, né? E quais são a porcentagem da minha sala? Então, em centro de mídias, tarefas, relatório de atividades, clicando aí, ele vai me abrir aqui o filtro, né? Como o Nelton passou aí para a gente, fazer a seleção aí das minhas turmas, posso selecionar até o componente, fazendo a seleção, né? Tudo certinho, bimestre, ele já vai dar lá o panorama da sala.
Então, quantas tarefas foram disparadas, qual a porcentagem de realização na sala, quantos não foram realizados. No caso aí, vocês estão vendo a busca geral da diretoria, então está apresentando vários componentes. A gente não focou em uma única turma, mas em toda a diretoria. É tanto que tem um apontamento gráfico bem extenso aí, né? E aí aqui é onde eu vou ter a visualização dos meus alunos individual, né? Então, pensando lá, verdinho tem uma porcentagem de realização de tarefas, o que está em vermelho é o que precisa aí de atenção, os alunos que precisam de atenção, né, que realizaram poucas tarefas, e amarelo é aquele aluno que precisa ali, ó, dar continuidade, tá no caminho, mas a gente ainda precisa dar continuidade, acelerar, né? E aí, quando eu clico em algum aluno, ele já vai abrir também o gráfico e o panorama do aluno individual. Sim. Lembrando, traz um farol de porcentagem referente a cada estudante. E aí, como o Ranieri falou, esse gráfico ele traz uma visão macro, né, referente ao desempenho do estudante, só da visão macro do estudante. Né? Então, clicando ali na lupinha em cima do estudante, ele vai abrir lá o campo daquele meu estudante. Então, aqui já é algo mais individualizado. Quais foram as tarefas que ele realizou, quais deixou de realizar. Lembrando que ali dá para ver a data que ele acessou, a data que ele concluiu, o tempo, né? Então, é muito importante que o professor fique atento ao tempo de realização, porque aí é onde a gente vê a questão da seriedade da realização, né, dessa atividade, das tarefas, se realmente é um compromisso, né, se eu tenho o comprometimento em estar ali fazendo, se realmente está fazendo com seriedade, e aí ele já dá uma nota também aí para tarefas que o professor pode atribuir lá nos seus critérios de avaliação, né. Dando continuidade, agora a gente vai trabalhar com o gerenciador. Então, como eu falei para vocês antes, eu tenho aí o gerenciador de tarefas, né? Então, o professor ele vai entrar aí como servidor, e aí nesse gerenciador de tarefas eu vou ter uma visão quase parecida com a sede. A sede me dá os gráficos lá, tudo bonitinho, só que aqui no meu gerenciador eu tenho algo a mais, que é o visualizar a resposta do aluno, verificar a avaliação que ele fez. Então, aqui eu vou ter todo um processo, mas eu vou conseguir visualizar aonde o meu aluno está errando. Então, é uma ferramenta a mais aí para que a gente possa pensar na qualidade, né? Quando a gente for dar pensar em recomposição, em recuperação, ele já me dá esse formato aí. Então, essa é a tela do gerenciador, né? Então, você vai lá em atividades, então, atividades, clicando em atividades de novo, ele vai dar essa tela aonde ele vai estar tudo em branco ainda, né? A gente pegou o print já pronto, vai estar tudo em branco. Então, você não pode esquecer do quê? Que aí é importante, eu vou até devagar. Para visualizar a sua turma, você tem que ativar aquele botão onde apareceu agora, visão por turma, e aí você vai selecionar a sua turma. Clicando em selecionar, ele vai abrir o painel com todas as suas turmas aí, você seleciona a turma e vai clicar lá embaixo em adicionar. Cuidado, eu já cliquei muito lá em procurar, então dava palha. Mas é só clicar em adicionar. A partir do momento que você clicou em adicionar, ele abre aí o panorama da sua turma, com todas as tarefas disparadas até o momento, né? Então, todas as tarefas vão estar aqui, então você consegue buscar por título, consegue buscar pelo professor, que aparece o nome do professor no cantinho, só que a gente tirou, né, para não passar dados aqui, né, não divulgar dados. E então, aí, clicando lá nos três pontinhos, em detalhe de atividade, é aquela função que eu falei para vocês, aonde eu consigo ver igual a sede, né? Praticamente igual a sede. Aí eu tenho a duração, eu tenho o status concluído, lembrando que o aluno ele pode fazer as atividades que estão expiradas, e aí quando vier aqui para o gerenciador, quando vocês entrarem na tela, vai estar lá, status, feito com atraso, né, expirado, mas dá para fazer. E aí, clicando lá na setinha verde no canto, eu consigo abrir a avaliação do aluno, né? Então, ele dá a avaliação do aluno, ele abre a questão,
Aí ele dá a nota lá, o valor da nota, então 10, a nota do aluno aí que eu peguei como modelo tá 0, então quer dizer que ele não pontuou nessa questão, né? Visualizando a nota. E o mais importante aqui, que é pensando na questão qualitativa, é a sugestão do professor. Então, aqui o professor ele consegue entrar, visualizar o que o aluno colocou e ele consegue dar um feedback para esse aluno. Só reforçando então, a nota ali está de 0 a 10, porém o aluno não obteve nota porque ele não foi assertivo referente a essa questão. Certo. E o professor pode adicionar um feedback para esse estudante pensar no que, o que levou ao erro, né? E tentar consolidar essa informação para futuras questões alinhadas a essa questão. Ah, isso mesmo. E lembrando só de uma coisa, aqui eu peguei como modelo a primeira série do ensino médio, né? Então, se vocês visualizarem aí, eu selecionei a questão, mas aqui está o valor de 0 a 10, né? Então, são 4 questões, como a gente viu anteriormente, de 0 a 10, o total do aluno pode chegar até 40. No piloto, do nono ano e segunda série do médio, já são diferentes a questão de pontuação. Então, é por isso que o professor ele tem que entrar aqui, né, para visualizar a prova do aluno. Para quê? Para saber se o aluno errou na introdução, se ele errou na sistematização, ou se ele errou no aprofundamento. Né? Lembrando que a introdução vale 5 pontos, são 2 questões, o sistematização são 3 questões de 0 a 10, e o aprofundamento é questão de 0 a 15, então chegando até 70 pontos. Por isso que é bom conhecer em qual série está sendo aplicada a atividade em blocos, qual série, ano série, que está sendo aplicada a atividade simples. Isso é bom você conhecer, né, o material digital, conhecer o repositório, conhecer os caminhos que você tem para o quê? Liberar as tarefas e fazer esse acompanhamento. A meta BI, que para poder atingir o verde, para ficar verde, 80% de qualidade nas tarefas realizadas. Então, o foco mudou, né? Esse ano, então, a gente está focando não só no quantitativo, mas na qualidade que está sendo feita as tarefas pelos estudantes. Então, se a gente atinge 80%, a gente fica verde. Tá? Abaixo, a gente pode ficar no amarelo ou vermelho. Então, por isso é importante aí pensar não somente na questão de tarefas realizadas. Ah, vi lá, meu aluno fez 200 tarefas e 200 foi disparado pela escola, mas também pensar na qualidade, né? Na aprendizagem do aluno. Porque a qualidade é importante para saber se o aluno está conseguindo aprender, ele sabe a importância quando ele está desenvolvendo as questões da tarefa, ele está consolidando o que está sendo proposto, está de acordo com o que você está sendo trabalhado em sala de aula, está alinhado. Então, esse retorno positivo, como que a gente vai acompanhar? Quando ele vai desenvolver a prova paulista, quando ele tem um bom desempenho, quando ele tem um bom resultado referente à prova paulista. Esse é o maior feedback que o professor vai ter quando o aluno ele vai ter um bom desempenho na prova paulista. As dúvidas, então, assim, duplicidade, que a gente tinha comentado, registrar a aula, mas liberar manualmente, é igual a duplicar. Então, vai ter 2 tarefas disponíveis, sim. Se você registra e faz a liberação manualmente, inserindo o localizador, gerando uma nova tarefa. Então, você vai gerar 2 tarefas, tá? Referente ao mesmo conteúdo, ao mesmo tema. Registrar a aula 2 vezes não duplica, foi o que a Ranieri comentou antes, né, anteriormente, que por mais que tenha, eu vou trabalhar um tema específico material digital, onde que são 3 aulas que eu vou ter que utilizar. E eu vou ter que fazer o registro, fazer o apontamento do que foi trabalhado. Não vai duplicar, tá? Então, vai gerar uma tarefa somente referente ao tema trabalhado. E aí, pensando só nessa questão do registro de aula, a importância, né? Eu tive feedback de alguns professores que comentaram até o seguinte, já colocando claro aí para vocês também, né? Que eu vou trabalhar 3 vezes a aula 1, então eu só vou clicar lá no material digital quando eu trabalhar a 3ª vez, porque aí sim vai disparar tarefas. Se eu clicar na primeira vez que eu for trabalhar, vai disparar tarefas, eles vão fazer
sem ter tido a aula. Lembrando que o professor pode alterar a data, né? Ele pode fazer a alteração da data da tarefa naquele momento, então é importante ter esse registro, porque você vai ter lá o relatório de todas as suas aulas aplicadas, né? E fazendo a alteração da data da tarefa, já também joga para quando você terminar, né? Outra dúvida, como as tarefas são enviadas? Via registro de aula, por isso que o registro feito de forma correta é essencial para que as tarefas sejam liberadas para o estudante. Ao selecionar o material digital da aula dada e salvar o registro, né, a tarefa é enviada automaticamente à aluno. Outra dúvida é o que acontece com as tarefas dos alunos remanejados. Se mudou de sala, de turma, tá? Passa a ter acesso às tarefas da nova turma. As tarefas finalizadas antes da transferência ficam registradas na turma anterior até a data de saída. Dúvidas referentes a prazos. Aulas, 3 dias úteis. Tarefas especiais retomadas, 7 dias corridos. Revisão até a repescagem. Pode alterar o prazo da tarefa da aula? Sim. Da aula pode, né? Que foi até o que eu coloquei lá. Então, o professor Você consegue alterar. ele consegue fazer essa alteração. Que é ideal quando o professor for colocar essa data lá e tentar não, na sexta-feira, evitar bastante, porque ele passa o final de semana, às vezes o aluno não faz. Mas aí ele pode fazer a alteração porque ele já vai registrar, vai disparar, né? Então vai disparar lá no registro E ele tem normal, o poder de fazer a alteração essa faz a data. alteração para segunda-feira, para um outro processo aí, mas como você vai registrar, selecionar a aula lá, vai ser disparado, né? O que é possível alterar, aqui é o prazo da tarefa das aulas que já expiraram? Sim, mas essas possibilidades não se estendem às tarefas especiais. Então, aquelas tarefas que já expiraram, é possível alterar o prazo dela para que o aluno faça novamente, né? Se ele perdeu, ele consiga fazer. As tarefas são contabilizadas no BI Tarefa, DSP. Esses dados são migrados para o BI Plataforma e migra para o Super BI. Todas as tarefas das aulas disparadas pelo registro de aula. Então, as que foram feitas pelo registro de aula, esses dados são migrados para o BI Tarefa SB. Lembrando que aí fora a quantidade de tarefas do aluno feito que vai lá no BI, agora ele está pensando na questão dos 80% da qualidade, né? Que aí já entra a gamificação, entra todo o processo. Então, eu tenho que pensar também na resolução, que o BI está batendo muito claro nessa questão dos 80% lá, que é de acertos, né? Das tarefas, no caso. Porque o foco é a qualidade de como os estudantes estão desenvolvendo as tarefas. Então, o foco do BI traz uma coluna específica para isso e esses dados que são migrados para o BI Plataforma e o Super BI. Caso o professor altere o prazo de vencimento da tarefa, ela será contabilizada no BI? Sim, foi o que a gente falou no slide anterior, que o professor ele consegue alterar o prazo das tarefas simples, tá? Não as especiais, somente da tarefa de aula. Se o professor alterar o prazo de uma tarefa ativa ou expirada, ele pode tanto fazer ela estar ativa ou expirada, os estudantes realizam dentro desse novo prazo estipulado pelo professor. E aí, tarefas vai contabilizar Lá no BI Tarefas. É isso, a gente vai finalizar por aqui, tá? A gente vai encaminhar esse link para a unidade escolar. Dúvidas futuras, a gente pode estar entrando em contato conosco na diretoria de ensino, no pedagógico. Lembrando que eu sou o Dailton e o Ranieri e agradeço, tá, a todos. Espero que contribua esse ATPC focado em tarefas, tá? E eu acho que o feedback de vocês na unidade escolar é muito importante, referente aos ATPCs que a gente está fazendo, desenvolvendo aqui na diretoria, para poder fortalecer o conhecimento de vocês aí na unidade escolar. Aí só lembrando, né, para finalizar, toda a TPC tá indo e a gente ainda não discutiu sobre a questão do mão na massa, né? Então, o ATPC da diretoria ele vem focado nesse processo da formação e fora isso, vamos finalizar aí com mão na massa. Então, o que pode ser colocado nesse momento, né?
Então, vamos fazer o exercício, né? A gente está deixando o link do material aí para vocês. Pegue esse material e dê uma olhada lá no passo a passo. Então, vamos analisar algumas turmas nossas aí, analisar os nossos alunos, como está sendo feito tarefas, qual a importância. Então, faça o seguinte, entre lá no seu diário de classe, visualize como está a questão do registro de vocês no diário de classe. Depois disso, entra lá no relatório de tarefas, né, e visualiza as turmas como estão, se estão fazendo mais tarefas do que deixando tarefa para trás, né? Então faça esse exercício. Depois disso, entre no gerenciador, vá lá no gerenciador, faça esse mesmo estudo com relação às turmas de vocês, quais são os alunos que estão fazendo, dê uma olhada em tempo, né? E discuta aí com seus colegas, né? Com o restante dos professores aí, essa questão do tarefas, a importância e a qualidade. Né? Lembrando que a gente vai deixar um QR Code aí também no final, para vocês fazerem uma avaliação sobre a formação, sobre o ATPC, né? O ATPC formativo, e também alguns levantamentos sobre a opinião de vocês aí sobre a questão das tarefas e como que a gente pode trabalhar. Então é importante que vocês respondam para que a gente tenha esse feedback até para a gente se preparar também aí. Porque esse feedback é importante para a gente focar em qual tema a gente deve desenvolver nas ATPCs, quais as fragilidades que vocês estão trazendo para nós e para a gente desenvolver um novo ATPC e consiga sanar essas fragilidades, fortalecendo vocês aí na unidade escolar, para que vocês tenham um bom bagagem de conhecimento e que vai ajudar no dia a dia dentro da sala de aula, quando você estiver com os estudantes ministrando sua aula. Então é isso, pessoal. Agradecemos aí todos que estão acompanhando esse ATPC e até a próxima aí, né? A diretoria de KPV agradece, o Núcleo Pedagógico também. Como o Dailton falou, precisando de qualquer coisa aí, a gente está à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. Vocês sabem onde nos encontrar, só entrar em contato com o Núcleo, a gente vai estar lá para poder apoiar vocês, auxiliar da melhor forma possível. Agradeço a todos, tá? E até a próxima.